Oi gente, aqui é a Luana e eu já voltei pra fazer uma resenha. Eu sei que eu não faço resenhas aqui no canal, mas eu resolvi trazer essa resenha porque eu gosto bastante de fazer. Sabe um livro que tu leu, que tu até gostou da história, dos personagens e de modo geral, mas tu achou a escrita tão estranha, os diálogos também, que tu fica pensando se passou por uma revisão ou não? Foi o que aconteceu com Morte Invisível, das autoras que eu nunca vou saber falar o nome. O livro ele conta a história de Du Tamás, que ele, com um amigo dele, resolve entrar dentro de um hospital abandonado e eles acham uma coisa muito valiosa e eles querem vender aquilo. Ao mesmo tempo, a gente conhece a Nina, que é uma enfermeira que sempre se mete nos negócios muito do estranho, e um irmão que quer achar o outro irmão, mas ao mesmo tempo ele tem lutas internas muito incríveis. O livro ele tem assuntos super relevantes, super interessantes. Ele fala sobre irmãos que não se vêem há muito tempo, a questão de separação das tribos ciganas e sobre também como às vezes pessoas que trabalham na área da saúde se envolvem em coisas muito arriscadas para ajudar pessoas que estão marginalizadas da sociedade. Eu achei o livro no início bem monótono, mas depois, quando as coisas começam a se desenvolver e a gente começa a entender o que está acontecendo, o livro começa a ganhar um ritmo bem acelerado e a gente começa a querer saber mais e mais qual é que vai ser o desfecho da história. E o mais legal é que a gente não sabe se vai ser um desfecho bom ou um desfecho ruim. Então é preciso sim passar um pouquinho dessas primeiras 100 páginas para depois o livro começar a engatar. E agora vem o ponto que eu quero falar mais nesse vídeo aqui, que é a sensação de estar se arrastando muito mais pelos diálogos e pela escrita do que de fato por a história em si. A edição brasileira resolveu fazer com que fosse bem destacado que as autoras não fossem dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de qualquer outro país que fale inglês como língua nativa. Então a gente vê na capa, a gente vê aqui atrás alguma citação, a gente vê nas abas, a gente vê em tudo que elas não são americanas ou qualquer país que fale inglês. Então eu já estava meio que esperando uma leitura diferente, com termos diferentes. Só que quando eu comecei a ler, eu comecei a ver termos como CIA, FBI, 9/11, só que me causou estranheza pelo fato de que elas não eram americanas e esses termos são americanos. Foi então que eu comecei a procurar na ficha catalográfica do livro para saber um pouco mais do porquê, e eu descobri que ele tinha sido traduzido do inglês e do inglês tinha sido traduzido do norueguês. Como é que fala norueguês? Não sei, mas enfim, foi traduzido da outra língua que é a original. Isso me causou muita tristeza, porque podia ser traduzido coisas como 9/11 para emergência e CIA para qualquer outra coisa, gente, mas não. E a tristeza foi maior porque eu não sou estudante de tradução, só que é meio que óbvio que a gente perde muito em tradução. Então imagina em 2 traduções o quanto que a gente não perdeu. Eu não consegui ter nenhuma empatia pelos personagens, eles me causaram estranheza e demorou muito para me pegar nessa coisa do livro. Por causa deles, esses pequenos pontos foram me causando, sabe, estranhamento, e eu não tinha a sensação de que eu estava na Noruega e sim nos Estados Unidos. Isso é muito estranho, porque a intenção é que eu me sentisse na Noruega, não é mesmo? E se você ainda não viu um outro vídeo de resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, que é do livro Hipnotista. E o livro Hipnotista aconteceu a mesma coisa. Foi um livro que era, eu não lembro de qual país era, mas era um livro de um país que foi traduzido para o inglês, que depois foi traduzido para o brasileiro. E assim, eu entendo muito que a editora às vezes não tem um tradutor daquela língua, então precisa que seja do inglês, mas gente, é muita informação que se perde. Apesar disso, como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu gosto muito de livros policiais, então pra mim, mesmo assim, a história valeu a pena. Como eu já disse, depois ali das 100 páginas, o livro fica muito interessante, a gente quer saber muito o que vai acontecer. Eu acho que um dos temas muito importantes de se falar, além da relação dos irmãos ali, apesar de muito tempo que eles não se veem, eles tem uma coisa que liga a eles, esse sentimento, sabe? Eu acho que a questão das injustiças e trocar no ponto sobre preconceito e xenofobia, que é muito interessante no livro, tem umas discussões bem interessantes. A gente fica muito agoniado em algumas partes, não tem como não ficar agoniado em algumas partes. Então eu acho que por esses pontos vale muito a pena a leitura, porque se for, né, pelos outros pontos, meu Deus.
Eu gostei bastante da história, foi uma história que eu não esperava muito. Eu não sabia muito bem o que ia acontecer, principalmente porque eu não tinha lido o outro livro da série. Esse daqui é o tipo de série que você pode ler sim, sem ser na ordem, que não vai fazer muita diferença. É claro que a gente sabe alguma coisa ou outra do outro livro, mas pra mim não fez muita diferença. Eu entendi muito bem, eu entendi qual era que era da Nina, né? Que ela se metia em cada coisa. Então se você gosta desse tipo de livro, eu acho que vale a pena você ler também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de apertar em gostei. E se me falar se você quer ler esse livro ou não, ou se você já leu ele. Então é isso. Tchau!